Uma galeria de arte full time. Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, ao vivo, no Bar Dallos Comida e Arte, com transmissão pelo meu Facebook, um bate-papo com pessoas que fazem Natal, fazem Rio Grande do Norte, que tem algo a dizer. E no programa de hoje eu vou conversar com o cientista político e apresentador de TV, Robson Carvalho, a quem vou saudar. Robson, bem-vindo ao programa. Olá, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, Cefas e amigos e amigas que estão nos acompanhando pela internet, no Facebook e nas demais redes e mídias sociais. É uma alegria estar com você aqui. E eu quero assim deixar um abraço especial aos amigos, familiares e fãs também de uma figura que eu sempre quis muito bem, meu querido Pinto Júnior, que durante um bom tempo vocês foram companheiros de trabalho, né? É uma figura tão presente assim que é como que ele não foi. E quem sabe que ele não está por aqui, né? Eu acho que ele está por aqui, assistindo o programa. Saudoso Pinto Júnior, diretor da PNTV, exatamente, que foi apresentador do programa Conexão Potiguar na Band. Exatamente. Durante 7, 8 anos. Meu beijo para ele e para os familiares dele, que eu quero muito bem. Isso, beijo Irandi, Pedro Henrique e Ana Luísa, os filhos dele. E lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Águio, assistente de produção Ananda Carvalho e apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que estamos ao vivo no Bar Dallos, quem quiser pode assistir o programa em loco, como as pessoas já estão, pode aparecer aqui, nós vamos bater papo durante uma hora. E quem está em casa, ou em qualquer lugar, assistindo o programa pelo celular, por exemplo, pode mandar perguntas, o Robson vai respondendo na medida do possível. O programa é interativo e em bar, né? Vamos brindar aqui. É verdade. Vamos brindar a democracia. A democracia acima de tudo, né? E vamos falar muito sobre isso. Robson, primeira pergunta é logo sobre a eleição. Já vou começar. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Nós tivemos uma eleição com algumas surpresas, algumas coisas previsíveis. Teve de tudo. No Rio Grande do Norte, reelegeu-se a governadora Fátima Bezerra, governadora de esquerda do PT. Elegeu-se o senador Rogério Marinho, contrariando as pesquisas, contrariando alguns prognósticos. Uma bancada estadual curiosa, com alguns elementos da direita, alguns da esquerda, uma bancada federal com 50% de renovação e a ampla votação para Lula, embora ainda aquém de outras votações que Lula teve no Nordeste. Eu lhe pergunto, Robson, como cientista político, como observador acurado desse cenário e da conjuntura, qual é o raio-x que você faz da votação no Rio Grande do Norte na eleição do domingo passado? No Rio Grande do Norte nós tivemos digamos, a saída de um jejum de reeleição, que já há um bom tempo não existia reeleição e governo era conhecido como máquina de moer governador ou político que estivesse sentado na cadeira. E Fátima Bezerra, mesmo tendo um governo diametralmente oposto em termos de campo político, sem parceria com o governo, um presidente que chegava no estado do Rio Grande do Norte e nem convidava protocolarmente a governadora, em que país nós estamos, né? Quando a gente pensa em república. E mesmo com tudo isso, a governadora conseguiu, junto com a sua equipe, sanear o estado do Rio Grande do Norte e pagar 4 folhas em atraso do governo anterior e conseguiu se articular com setores. Isso eu achei um ponto assim muito importante. Conseguiu se articular com setores que tinham um certo pânico em caso de o PT assumir o governo do estado do Rio Grande do Norte. Aquela história, às vezes quando não se conquista o voto e o apoio de algumas pessoas através através do convencimento, do argumento, às vezes se procura pela notícia falsa, pelo fake news ou pelo medo. E no meio empresarial do Estado, da indústria, do comércio, de serviço, havia um pânico. Se Fátima foi eleita governadora e hoje, pergunte à cadeia de empresários ligados à Fierne, à Federação do Comércio, ao Sebrae, né, o que significou a eleição de Fátima. E melhor do que a minha análise é olhar para o que as urnas disseram. As urnas disseram, com aproximadamente 60% dos votos, né, que Fátima foi aprovada e confirmada para mais um mandato. Né? Daí uma coisa até de lógica, né? de você pensar, para o Rio Grande do Norte pensar e refletir. É melhor ter um presidente da República alinhado com
a governadora do estado ou ter mais uma vez um presidente da República desalinhado com a governadora do estado. Se hoje o estado está saneado, o que é que a gente pode esperar olhando para frente, né, se a gente tiver pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte um presidente da República do mesmo partido da governadora e com um nível de relação de proximidade como nunca existiu na história do Rio Grande do Norte. Você teve, num passado recente, num pedaço do que foi o mandato do PMDB de Geraldo Mello com o mesmo presidente da República, que foi Sarney, mas não foi um presidente eleito e não existia nem de perto a mesma relação de proximidade que existe entre Fátima e Lula. Né? Então, feitas essas considerações em relação ao governo, o recado foi dado. Em relação ao Senado, as urnas mostraram que o campo ligado à oposição ao governo federal e à situação do governo do estado saiu vitorioso. Porém, os dois candidatos que estavam nesse campo foram derrotados e foi eleito um candidato do campo governista. Foi eleito Rogério Marinho, alinhado com o presidente Bolsonaro, mas ele não teve mais votos do que os dois. Se você somar os campos progressistas, né? Se você somar os polos nessa eleição polarizada, o polo de Bolsonaro teve muito menos votos do que o polo, a somatória dos votos do polo ligados ou afinados, perfilados com a governadora Fátima e com o presidente Lula. Que não significa dizer uma acomodação, né? Que também não significa dizer que vamos para um segundo turno partindo do zero. Não. De fato, é uma outra eleição, mas com a largada adiante. Eu estou falando muito já, você me interrompa. Não, eu não vou lhe interromper, não. Né? Eu estou gostando. E a gente observa, né, que, eu tenho dito muito a algumas pessoas, a gente observa que no campo progressista, na esquerda, houve uma certa apreensão, porque no começo da apuração estava aquele negócio, as pessoas com nó na barriga e na garganta, porque estava o presidente Lula abaixo, mas ele terminou, né, e o resultado da urna mostra que o Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito no primeiro... foi escolhido no primeiro turno o mais votado com 6 milhões de votos a mais. Então a maioria dos brasileiros no primeiro turno disse que reprova o atual projeto. Isso é um fato. E a gente observa de ambos os lados declarações de apoio. Às vezes uns que já votaram, mas estão criando fato, fulano declarou apoio a Lula tal, ou a Bolsonaro, mas na verdade eu acredito que o que mais importa entre esses apoios que às vezes um soma mais do que outro, às vezes se anulam, mas de um modo geral, né, aí eu teria que aprofundar cada apoio e fazer uma análise, mas assim, de um modo geral, eu acredito que o mais importante é que quem votou vá votar de novo, não desmobilize, porque às vezes em lugares onde você tem a eleição que termina no primeiro turno, naturalmente os palanques se desmontam. Isso. Algumas você não tem mais o líder político do interior que vai lhe convencer a votar, porque não tem mais segundo turno no Rio Grande do Norte. Né? Embora eu tenha a expectativa de que essa é uma eleição diferente das demais. Sim. O primeiro turno já mostrou isso, com um dos menores índices de abstenção da história. A grande maioria das pessoas foram votar. E também eu observo que, diante desse cenário que nós temos, né, ficou muito claro que o voto dado a presidente da República foi um voto muito pessoal. Você teve gente que votou em Bolsonaro e votou em Fátima, você teve gente que votou em Rogério Marinho e votou em Fátima, você teve gente que votou em Fátima e votou em Lula. Então, assim, eu não sei até que ponto determinados pedidos de voto eles vão pesar em detrimento de uma reflexão pessoal que cada um faça. E eu acho que é isso que a própria militância precisa entender esse recado. Não é um recado que você vai esmurecer, porque o segundo colocado teve mais votos do que se esperava, já que o presidente Lula foi vitorioso com mais de 6 milhões de votos, mas por outro lado não é um voto que você vai se acomodar. Porque a eleição só acaba como termina, como no futebol. Como no futebol. Só acaba, acho que era Chacrin, foi que disse Chacrin, não lembro, era... Não me lembro quem é. Vicente Mateus, talvez. Vicente Mateus, aí eu não me lembro quem dizia isso, mas tem essa frase que me veio agora. Mas é interessante a gente observar. Então eu foco muito, né, quando as pessoas vêm me pedir uma reflexão sobre isso, fazer com que as pessoas, pelo convencimento, compreendam. Apesar da campanha 5.0
digital, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter e tudo isso. Apesar disso, não se pode esquecer a campanha 2.0, a campanha analógica, a campanha do dia a dia, do boca a boca, da formiguinha. O trabalho de base. E quem sempre fez trabalho de base, talvez tenha esquecido um pouquinho durante os últimos tempos, né, vai entender exatamente esse recado. É trabalho de base. É conversar com a base. Perfeito. Tem umas 3, 4 perguntas aqui, minha mente tá fervilhando. E se não eu não paro, não. Eu vou perguntar uma na bucha. Porque me perguntaram na bucha, eu vou lhe repassar. Com a gota, até porque eu estou vendo também no Twitter e nos grupos de Zap. A candidatura de Rafael Mota pelo PSB, depois que Lula já tinha abençoado a chapa de Fátima Bezerra compondo com Carlos Eduardo, Rafael Mota prejudicou Carlos Eduardo ou foi responsável, foi a pergunta que fizeram, foi responsável pela vitória de Rogério Marinho? Eu jamais poderia chegar e dizer, né, não seria uma análise correta, que Carlos Eduardo, perdão, que Rafael Mota prejudicou a eleição de Carlos Eduardo e a eleição de Rogério Marinho. Eu até poderia dizer o contrário também. O contrário também seria verdade e poderia ser afirmado. Qual seria o contrário? Carlos Eduardo, sendo candidato, ajudou a dividir os votos de eleição de Rogério Marinho. A resposta para essa pergunta, eu compreendo que ela está na divisão. Sim. Porque houve legitimidade por parte da candidatura, a candidatura de Rafael Mota é legítima, como a de Carlos Eduardo era legítima. Né? Houve uma articulação estratégica em relação ao governo do Estado. Você praticamente deu 2 candidaturas dessa concorrência, dessa disputa para o governo do Estado. Acho até que se fosse candidato ao governo, o próprio Álvaro Dias prefeito talvez fosse mais competitivo do que o próprio Carlos Eduardo numa disputa para o governo do Estado. Mas ainda assim eu acredito que teria sido eleita Fátima Bezerra, já ia, eu não sei se segundo turno ou primeiro, mas eu vejo essa configuração. Então assim, eu não concordo com essa afirmação de que Rafael Mota, sendo candidato, dividiu as bases e por isso o Rogério Marinho foi eleito. O contrário também é verdade. Carlos Eduardo, sendo candidato, dividiu as bases de eleição do Rogério. Mas eu acredito que o que resume objetivamente o que aconteceu é que a base governista no estado do Rio Grande do Norte, que é a oposição à base governista no plano federal, ela se dividiu aqui. O que beneficiou o Rogério. O que beneficiou o Rogério Marinho. Adorou essa divisão. Isso a gente não pode justamente dizer assim, como aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, aconteceu em outros estados. Rio de Janeiro também, em outros lugares, né? Ora, era incomparável você ter um Molon, Alessandro Molon, pelo naipe do candidato, você comparar com o Romário. Então não dá, né? Mas assim, o que foi que aconteceu? A divisão. Né? E assim, um vai questionar o outro. Agora a questão é o seguinte, no Brasil inteiro isso aconteceu em vários estados e gerou, por causa dessa divisão das bases, a falsa impressão de que o pedido do presidente Bolsonaro foi muito poderoso, elegendo como consequência uma grande base no Senado e na Câmara. Óbvio que o pedido dele ecoa nas bases dele, tem um pedido, isso influencia. Mas não se pode deixar de reconhecer que se você somar o voto dessas bases divididas em vários estados brasileiros, que deram a eleição de um candidato do lado de Bolsonaro, elas dão mais votos do que o candidato dele. Então assim, a gente pode dizer que houve um erro estratégico? Eu não sei. E Carlos Eduardo renunciaria a ser candidato em favor de Rafael Mota? Rafael Mota renunciaria em favor de Carlos Eduardo? Então, eu acho que cada um lutou pelo que quis. Vamos dizer assim, infelizmente, quando a gente considera o campo progressista, houve um senador que vai estar desalinhado politicamente com o governo do Estado, que foi eleito. Hoje, você vai ficar com a configuração de 2 senadores desalinhados politicamente com o governo do Estado e uma senadora alinhada ao campo do governo do Estado, de Fátima Bezerra. Quanto mais senadores estivessem apoiando, seria importante para o Rio Grande do Norte. Com certeza. Mas essa é a realidade, né? Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta sobre Fátima, mas deixa eu fazer uma pergunta sobre o eleitorado, já pegando o gancho que você falou. A gente poderia dizer, Robson, na sua opinião, que o eleitorado de direita é mais pragmático? Quando ele vê alguém que é de direita, ele vai em peso, e o eleitorado de esquerda é mais analítico, é mais identitário e acaba se dividindo? Pode-se dizer isso? Olha, eu
Eu diria que depende muito do tipo, depende da eleição, depende da ocasião, depende da escolha. A defesa que foi feita para que as pessoas votassem em Carlos Eduardo e não em Rafael Mota para senador, por exemplo, né? Era um raciocínio pragmático, porque se você for analisar, né, o coração do próprio PT no Rio Grande do Norte e do campo progressista queria Rafael Mota e não Carlos Eduardo. Isso aí é óbvio. Né? Declarações aconteceram da boca de deputados estaduais, federais, tudo ficou muito claro esse posicionamento. Então houve um pragmatismo de dizer isso, mas a divisão prevaleceu e nós tivemos esse resultado. Né? Já nesse aspecto, pensando em relação ao campo da direita, me parece que a polarização levou a essa união em torno de Rogério Marinho, que foi inteligente em jogar dessa forma, em explorar a presença do presidente, com uma campanha com muita estrutura, isso aí de modo visível. Você pode conversar com qualquer prefeito, você vai perceber isso, e nas bases também. Né? Então ele teve o mérito de perceber isso e foi na linha dele, e aconteceu essa divisão do campo progressista, ele foi eleito. Né? Aconteceu isso em São Paulo, né? Porque a direita em peso votou em Tarcísio de Freitas e votou no astronauta Marcos Pontes. Exatamente. A direita não se dividiu, ela abandonou o PSDB e foi para Tarcísio. Eu que estou morando atualmente metade de São Paulo, metade de Brasília. No caso de São Paulo, eu tive duas surpresas. Uma foi em relação ao senador e outra em relação à votação de Fernando Haddad. Mas há que se considerar que Haddad e Lula, por exemplo, eles ganharam em São Paulo, capital, e na Grande São Paulo. Essa diferença que não foi captada pelas pesquisas, ela aconteceu no interior do estado de São Paulo. Que é conservador e é tradicionalmente de direita. Conservador. Era um papel que se esperava, deveria ser desempenhado por Geraldo Alckmin na hora que as composições se desenharam. Né? Inclusive até para ajudar o próprio Haddad. Então, diante desse quadro, né, nós tivemos essa configuração. Perfeito. Robson, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou de Pinto Júnior. Eu recordo uma história engraçada com o Pinto Júnior. Quando Fátima ainda era deputada federal, ainda era senadora, eu e Pinto Júnior recebíamos no programa da FTV para entrevistar prefeitos, vice-prefeitos. Eles davam entrevista, quando iam tomar café para falar em off, que aí é quando você ouve as coisas, eles diziam flagrantemente, eles diziam explicitamente: eu não gosto do PT e não gosto de Fátima, mas reconheço que ela trabalha e me recebe. Dito isso, essa história... Quem que dizia isso? Prefeitos, vice-prefeitos diziam isso sim. abertamente. Eu não gosto do PT não, mas eu reconheço que Fátima trabalha e reconheço que Fátima me recebe. Dita essa história curiosa, pitoresca, eu lhe pergunto, na sua opinião, Fátima... Obrigado, Raquel. Fátima ultrapassou o espectro da esquerda? Fátima é maior do que o PT, maior do que a esquerda? Ela tem votos para além de quem vota na esquerda? Qual é a sua análise sobre isso? Fátima hoje ela é maior do que o PT, né? Essa consolidação de uma eleição, principalmente em primeiro turno, ela marca isso. Ela é maior do que o campo progressista, né? e cria espaços, né? A depender do que a gente tenha de configuração de resultado no segundo turno para presidente, ela cria espaços até para diálogo com a direita. Aliás, sabemos que ela dialogou com os campos da direita no estado do Rio Grande do Norte. Sim. Isso é muito claro, quando não explicitamente, nos bastidores, a gente sabe que há setores do campo à direita, ou pelo menos, até fiquei surpreso um dia desse, com a postagem, de quem eu achava que era direita e depois veio dizer que era centro. Né? Mas a gente sabe que essas situações, né, aconteceram. Né? Perfeito. Lembrando que você pode e deve fazer perguntas, pode interagir. Tem pergunta aqui, tem comentário. Manda pergunta, gente. Manda participar. Aqui não tem conversa fiada, não. Já tem duas perguntas aqui. Eu vou ler uma e vou fazer uma e depois volto para a pergunta aqui. Rita Silva. Boa tarde. 92 mil votos de Garibaldi e quase 42 mil votos de Tabata Pimenta. O que houve? Eu acho que a Rita está perguntando por que eles não se elegeram. É uma boa oportunidade de falar de quociente eleitoral, porque realmente isso, Garibaldi Alves não foi eleito pelo MDB e teve uma votação quase 100 mil votos. Aí vamos fazer um apanhado disso. Por exemplo, Beto Rosado, ironicamente, teve mais votos que Mineiro, mas dessa vez não se elegeu
Ao contrário da vez passada, que Mineiro deveria ter sido deputado e usurparam o mandato dele. Então, para responder a Rita, por que Garibaldi e Tabata não se elegeram? Pois é, vou responder uma pergunta muito boa. Quando a gente, no caso específico de Garibaldi, me lembro até de dizer que tem dois fatores diferentes do geral, que de respeito à formação de partido me provoca sobre isso. Sim. Mas as regras do jogo, né, quando a gente vai jogar, vamos jogar um baralho aqui, um dominó, a gente tem que partir para o jogo sabendo quais são as regras. As regras no jogo democrático, né, você tem o poder executivo, legislativo, judiciário. No poder executivo, para os cargos do poder executivo, né, vou deixar o judiciário à parte, que é uma outra história, mas eu vou agora fazer um comentário para responder essa pergunta, olhando para o executivo e legislativo para explicar a minha resposta. Em relação ao poder executivo, quais são os cargos do poder executivo? Presidente da República, que são eletivos, presidente da República, governador e prefeitos, né? Para eleger esses cargos, os votos são considerados os votos majoritários, ou seja, o mais votado é que vai ser eleito. Dependendo do tamanho da cidade ou do estado, a decisão vai para o segundo turno. No caso do país também, para presidente, existe o segundo turno. Mas, de toda forma, é eleito o mais votado. Quando a gente vai para o legislativo, aí no legislativo você tem Câmara e Senado. Aí o Senado é legislativo, mas tem um porém. A eleição para o Senado é uma eleição majoritária. A eleição para o Senado vai ser eleito aquele que foi o mais votado. Você elege um senador de uma vez, na outra vez você elege 2 senadores. E assim vai alternando. E o mandato do senador tem 8 anos. E então, o mais votado é o eleito. Ponto. Vamos agora para os demais cargos do plano legislativo, que são as eleições proporcionais. Por que proporcional? É uma forma de você privilegiar no parlamento vozes da maioria e vozes da minoria. Quando você vai no parlamento, né, você pensa na própria palavra parlamento, parlar, lugar de fala. É um lugar que tenta corrigir determinadas e possíveis e naturais distorções que vêm do campo majoritário, porque nem sempre a maioria acerta, nem sempre a maioria é sábia, nem sempre a vontade da maioria é melhor para todo mundo. Então, as minorias também precisam de voz. Por isso que no campo legislativo existe o que se chama quociente eleitoral. É um cálculo que é feito para que você tenha representatividade de vários setores. Pessoas com mais e com menos votos de setores e de campos ideológicos diferentes têm chance de ser eleito. Porque se não fosse assim, por exemplo, correria o risco das pessoas... Olha aqui, ó, chegou queijo. Tá com a gota, olha o queijinho de coalho, isso é bom demais. É bom demais. E outra cerveja, Ricardo, por gentileza, olha aí. E aí, o que é que acontece? Você... Vou comer quando você for fazer outra pergunta. Tá certo. Aí aproveita e diga o nome dos apoiadores e manda um abraço para todo mundo aqui. Isso, vamos lá. E vou ter que terminar logo minha resposta, senão vai esfriar o queijo. Isso. Aí, mas tem que responder a Rita. Pode brincar, não. Mas tem que responder, viu, pra Rita entender o que é quociente eleitoral e por que quem tem menos votos entra em lugar de quem tem mais votos. Pronto. Aí a minha resposta, né, o começo dela mostra, né, que o parlamento, né, que é a eleição para deputados federais, deputados estaduais e vereadores, é uma eleição que abre a oportunidade para pessoas digamos assim, de posturas ideológicas diferentes, de áreas diferentes, de pesos de partidos diferentes, ter chance de ser eleito. E aí, como é que funciona o cálculo do quociente eleitoral? Vamos dizer que terminou a eleição. Foi eleição para deputado federal? Foi. Proporcional à população. Rio Grande do Norte tem 8 deputados federais, Paraíba tem 12, São Paulo tem 70. Né? Senador, todos os estados têm 3. Mas, em relação a deputado federal, é o mesmo raciocínio para deputado estadual, que tem 24 deputados estaduais, e para vereador de Natal... Proporcional à população. Proporcional à população. Se São Paulo tem mais habitantes, logo vai ter mais deputados federais. E o número de deputados federais é 1/3 do número de deputados estaduais. Né? A gente tem 24 deputados estaduais e temos 8 deputados federais. Né? Então, em relação a como é que funciona esse cálculo, Rita, você faz o seguinte, pega os votos de todo mundo que votou para deputado federal. Não entra nessa conta quem não votou, que é abstenção. Não entra nessa conta quem votou branco,
não entra nessa conta quem votou nulo, que é até um mito. Ah, quando eu voto branco, o voto vai ser somado para quem teve mais votos. Não. Ah, o voto nulo pode anular a eleição se ele for mais de 50%. Não existe isso. Então você não calcula o eleitor que não foi votar, você não calcula o eleitor que votou nulo, você não calcula aí nem coloca o eleitor que votou branco. Você vai calcular os votos válidos. Quais são os votos válidos? Eu votei em Cefas Carvalho. Tem o número dele, vai computar. Eu votei na legenda do partido de Cefas, 181, um exemplo. Né? Eu votei na legenda do partido dele. Aí, vamos ver que esse seja o número dele. Aí você vai somar todos os votos válidos da eleição e vai dividir pelo número de cadeiras. Para deputado federal, são 8. Para deputado estadual, são 24. Quando você divide esse número geral da eleição aqui do Rio Grande do Norte por 8, vai dar um número chamado quociente eleitoral. Vamos dizer que você somou todos os votos de deputados federais, os votos válidos, e deu um determinado número, e quando você dividiu pelas cadeiras, deu 10 mil votos. Esses 10 mil votos vão se chamar quociente eleitoral. Então, a cada vez que um partido, somando os votos de todos os candidatos dele, ou uma federação, atingir 10 mil votos, ele vai gerar uma vaga. E para quem vai essa vaga dentro do partido, ela vai para o mais votado daquele partido. Quando você vai, por exemplo, vamos dizer que o MDB fez 50 mil votos. Você divide 50 mil por 10 mil, tem 5 vagas para o MDB. Para quem vai as 5 vagas do MDB, vai para os 5 mais votados. Você pode ter que o mais votado teve 5 mil votos, o segundo mais votado teve 4 mil votos e por aí vai. Vamos dizer que o mais votado aqui teve 5 mil votos, exemplo. Quando você pega e vai para, continua o cálculo com outros partidos, aí vamos dizer, o partido de Cefas somou 8 mil votos. Mas o quociente foi 10, então ele não elegeu ninguém. Mas vamos dizer que Cefas teve 8 mil votos. Cefas teve 8 mil votos e não vai ser deputado. Mas fulano do MDB, que teve 5 mil votos, ele vai ser deputado. Ou seja, é isso que explica. E muitas vezes, quando você forma um partido que você tem várias pessoas com potenciais de votos, né? E você diz assim, rapaz, eu acho que nos cálculos o quociente eleitoral vai ser 10 mil votos. Então eu vou juntar 10 pessoas que tenham um potencial de 1.000 votos. Eu sei que eu vou gerar uma vaga. Aí o cara que tiver 1.500, 1.500... Que se chama nominata. A nominata. Né? Aí o que eu somar nesse sentido, ou seja, eu tenho chance de eleger alguém com 1.000 votos. Mas aí você chega para um partido de Cefas, por exemplo, que só tinha cacique político, o cara não se preocupou em fazer legenda, ninguém quis ficar no partido para não ser candidato para somar votos só para ele, porque ninguém ia ter o apoio do partido, era só ele, historicamente. E aí o cara ficou sem ninguém no partido, foi candidato sozinho. Então o Cefas poderia ter tido 9.900 votos, exemplo, mas não ia ser porque não atingiu os 10 mil. Foi o que aconteceu, especificamente com Garibaldi. Não o caso de Tabata, porque o partido não atingiu o geral. Mas no caso de Garibaldi, tem um costume dos partidos maiores aqui do estado, né, os partidos que sempre tiveram os caciques políticos, se esquece do partido o ano todinho, o mandato todinho. Quando chega perto da eleição para tentar renovar o mandato, aí vai buscar gente, aí vem cá ser candidato aqui. Aí encontra a dificuldade de achar quem queira, porque sabe que só vai somar voto para só o cara ser eleito e depois de eleito valeu. Né? Então ele pagou um preço muito caro, por isso ficando mais uma vez sem mandato. Né? Segunda eleição seguida. Vou falar o nome dos apoiadores para dar o tempo e dar o tempo de Robson comer um queijo. Ricardo, daqui a pouco eu leio a sua pergunta, tá? Deixa eu só. Nós temos o apoio do Adurne, Sindicato, Anoreg, SINSP, também do Saiba Mais, Francisca Seguros e Sindipetro. Agradeço aos apoiadores que tornam possível esse programa. Lembrando também, mandar um abraço para Rafael Duarte, lembrando também que o Saiba Mais fez uma matéria, já há vários meses, antes mesmo das convenções, dizendo que a nominata do MDB de Garibaldi estava complicada e que ainda que Garibaldi tivesse uma boa votação, corria o risco dele não ser eleito. Fica aí o registro, porque você ser evidente depois que aconteceu é fácil. Mas a matéria do Saiba Mais está lá, a gente dizendo os desafios de Garibaldi, que foi o que aconteceu, explicando. E Tabata Pimenta, que foi entrevistada aqui, antes da eleição, realmente teve uma boa votação.
Inclusive, Sem Tabata... dúvida. Deixa eu lhe perguntar agora, Robson, não posso dúvida, não lhe não é um perguntar estado, isso. uma cidade que Tabata Pimenta teve 40 mil votos pelo PSB, de Rafael Mota, e Henrique Alves, ex-presidente da Câmara, teve 11 mil votos. O que é que foi isso? Voto identitário, Henrique errou tudo. O que é que aconteceu, Robson? Eu sei que você Olha, ainda está comendo, desculpa, eu devia ter falado mais aqui. Olha, veja bem, no caso de Henrique, né, eu não sei se dessa vez ele vai entender o recado que as urnas deram, que ele disse, homem, vá cuidar da sua casa, vá cuidar da sua família, vá cuidar da sua vida. Né, me parece que esse recado ficou muito claro. Né, eu acho que essa história de não sei o que de Bacurau, de Arara, de não sei o que de... Gente, essa página, o povo do Rio Grande do Norte já vem tentando virar há muito tempo. Eu tenho um livro publicado sobre isso, foi meu mestrado, Família e Política no Rio Grande do Norte, deixando muito claro que não é absolutamente nada que eu penso em relação a isso do ponto de vista pessoal. Absolutamente. Mas eu coloco essas coisas com a consciência política de que o tempo dessas pessoas já passou. E desde 2014 a gente vem observando esse recado com muita clareza. O palanque que se montou para Henrique Eduardo Alves ser eleito, ele presidente da Câmara, para o governo do Estado, era algo inimaginável na história do Rio Grande do Norte. Sim. E eu fui talvez o único analista político da época que disse que ele ia perder e o pessoal me chamava de louco. Verdade. Dizia que é porque eu apoiava a Robson Faria e Robson tinha 10% nas pesquisas, pois no máximo. Então assim, criou-se toda essa história, você tá ficando louco, tem gente que só faltava dar em mim. Eu digo, mas gente, você tá perguntando a minha opinião, eu tô dizendo, aí cabe você aceitar ou não. Né? Você tá doente, o médico chega, tá aqui o remédio, meu filho, aí você toma ou você joga fora, né? Não precisa bater no médico, né? Porque se você tomar o remédio. Então, infelizmente ele está vivendo mais do que nunca esses tempos atualmente, mas eu faço a minha parte, né? Sim. Aliás, até sobre se posicionar, eu queria falar sobre isso, que é uma reflexão importante. Vamos falar também. Mas para concluir essa história de Henrique, então 2014 deu um recado muito importante. Uma derrota fragorosa de Henrique Eduardo Alves, uma chapa Alves Maia, era Henrique Alves e João Maia, né? Essa chapa se repetiu em 2018 com Carlos Eduardo Alves e o filho era filho de Rosalba Rosado. Aí estava Alves Maia Rosado. E eu achava incrível com o recado que as urnas tinham dado para essas pessoas, como eles repetiram a mesma coisa. O mesmo erro. Né? E como perderam para a chapa Fátima e Antenor. Pois é. Então assim, esse recado vem sendo dado há muito tempo. Parece que Henrique não entendeu. Então, essa conversa com Bacurau, não sei o quê. Gente, acabou-se isso. Não é? Acabou-se isso. E outra, quando ele saiu do MDB, foi para outro partido, aí rasgou todo o discurso, toda a história, o resto que ainda sobrou ali, né? Sem contar com uma série de escândalos que envolveu a pessoa dele, né? Uma série de no meio da campanha, e familiares também. Deixa eu fazer... Isso sendo exposto publicamente. Deixa eu fazer um parênteses necessário, porque é Eu jornalista. nem gosto de entrar nessa área, porque assim... Mas isso se foi é do matéria. ponto de vista Isso da questão... foi matéria. Foi matéria. Mas, se é do ponto de vista público, eu estou aqui para falar, comentar, analisar. Mas quando Sim. envolve o lado pessoal, eu me recuso assim, a entrar nessas questões. Mas isso foi muito, infelizmente, foi muito exposto. Então, por isso que eu disse, e repito as minhas palavras, eu acho que o recado é some, cuide da sua família. Né? Quem sou eu para estar dizendo isso? Alguém, né, que é uma pessoa, né, eu conheço, mas já entrevistei e tudo, mas é uma pessoa que eu posso considerar a mim estranha. Né? Quem sou eu para dizer isso? Mas me parece que assim, homem, cuide da sua família, da sua saúde, e por, né? Eu acho que isso ficou honestamente assim muito claro, né? O que foi colocado não só pelo que as urnas disseram, mas pelo que a gente ouve quando a gente circula, né? Perfeito. Vou dar o tempo para você comer um queijinho aqui e lembrar que você deve fazer perguntas. A produção está anotando aqui, se tiver alguma pergunta pode fazer. Vou ler aqui a próxima pergunta, calma que eu tenho umas 2 perguntas para fazer aqui. E lembrando que ainda dá tempo de você assistir aqui no Bardalos, Comida e Arte, Centro do Natal. Agradecer a Lula Belmont e Ricardo Nelson pela parceria, pela recepção sempre maravilhosa. Robson, então eu falei de Henrique, que é o passado, mas eu quero falar agora do presente e do futuro. Só falar sobre Tabata. Sim. Que não falou sobre Tabata, aí eu faço minha pergunta. Vamos lá. É uma votação muito expressiva no estado que ainda é
ainda tem um perfil, de certo modo, conservador, mas mostra o esclarecimento de muita gente, né, que quebra esse padrão de enxergar um outro porque é diferente de você como alguém que seria inferior. Somos todos iguais, meu amigo. Perfeito. Só registrar para quem não conhece, Tabata Pimenta é vereadora trans, é uma mulher trans de Carnaúba dos Dantas, onde ela é vereadora, foi entrevistada aqui no programa de Botequim, foi uma das maiores audiências do Conversa de Botequim, onde ela falou justamente isso, sobre o processo de transição, sobre ambições dela na política, e eu concordo com você, Robson, assim, num estado conservador, uma candidata a deputada trans, que é vereadora no município do interior, tem 40 mil votos. Município do interior, com um irmão deficiente. Irmão deficiente. Perdeu a mãe para Covid, no meio da um pouco antes da campanha. Sim. É uma história assim, realmente, que não é qualquer pessoa que consegue, sei lá de onde, arrancar tanta força para viver e lutar para tentar ajudar a melhorar a vida das outras pessoas, né? Exatamente. No mundo onde tantos condenam a política, por tudo que ela passou, estava ali. Exatamente. Colocando sua cara a tapa para tentar fazer algo melhor, né? E lembrando que o Brasil elegeu pela primeira... Poderia ter sido Tabata Pimenta? Poderia, mas não foi. Mas o Brasil elegeu pela primeira vez mulheres trans para a Câmara Federal. Érica Hilton, de São Paulo, e Duda Salabert, de Minas Gerais. É uma conquista, né? É uma conquista, sem dúvida, né? O que mostra também nessas eleições é, de certo modo, um efeito da polarização e um efeito que diz respeito a você ter lado e você ter coerência com o que você faz. Muitos que apoiaram o próprio Bolsonaro no começo, depois desistiram, depois tentaram voltar, perderam no meio do caminho. Do mesmo jeito, os que se colocavam no centro, no campo progressista, que tinham uma postura que tentou ir para um lado, depois foi para o outro, uma grande parte no Brasil inteiro foi derrotado. Então, assim, eu acho que mais do que nunca, o voto ele é uma escolha e essa escolha ela se dá também por uma questão de identidade. Então, se eu tenho um projeto político, uma palavra, um discurso claro, que passa uma mensagem clara para o eleitor, eu vou ter eleitores que vão gostar de mim e eleitores que não vão gostar de mim, mas eles saberão o que é que eu represento. Isso. Por outro lado, quando você tem esse discurso dúbio, que você não sabe se é verde, se é vermelho, se é preto ou se é branco, você entra numa situação, né, que vai ter aquela pessoa que vai votar nisso. Mas essa falta de identificação gera também, de um certo modo, desconfiança. Porque eu não sei o que aquela figura representa. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. O que é isso, né? Perfeito. A pergunta que eu ia fazer, Robson, a gente falou de Tabata aqui, falou de Henrique, que é o passado. Eu queria perguntar para você sobre Natália Bonavides. Foi a segunda mais votada na eleição passada, só ficou atrás de Benes Leocádio, e nessa eleição foi a mais votada. Qual é o limite para Natália Bonavides? É o futuro da política do Rio Grande do Norte? A eleição dela, como a eleição de Divaneide, um pouquinho mais para trás, se você pegar a eleição de Brisa Bach, a eleição de mais algumas figuras, tanto do PT como de vários outros partidos, me parece que trazem outro recado importante. Mesmo dentro do campo da esquerda, mesmo dentro do próprio PT, é um recado de renovação. Sim. Eu acho que alguns que contribuíram vão começar ao longo do tempo, com o exercício de muitos mandatos, vão começar a passar por uma transição, né? E os novos estão chegando, isso é que é bom, né? Muita gente nova, muita gente boa. Natália Bonavides veio ampliando a votação com a votação extraordinária, inclusive ver como é engraçado, né? Uma das que foi mais atacadas, né, por diversos setores da sociedade, chega novamente com essa votação estrondosa. E me parece que o caminho começa a ser desenhado para desafios maiores. Vai se observar certamente, né, o desempenho dela no próximo mandato como deputada federal, como o desempenho de Mineiro também. E a partir daí vem um próximo processo eleitoral à frente. Vem disputa para a Prefeitura de Natal. Depois, Fátima não será mais candidata ao governo. Então, assim, tanto nesse campo como nos outros campos também, você tem novas opções e essas pessoas vão estar, sem dúvida, dependendo do desempenho dos seus próximos mandatos, se posicionando de uma forma a talvez mais adiante se colocarem para desafios maiores nas próximas eleições, né?
Perfeito. Robson, você falou em algum momento de alguma resposta sua sobre posicionamento político. É um assunto que me é caro, porque eu sou jornalista, me considero um jornalista imparcial, mas não insensível. Não insensível ao fascismo, não insensível a injustiças. E no Saiba Mais, com o Rafael Duarte, é uma conversa que a gente tem cotidianamente sobre isso, sobre como o jornalismo não deve ser... Hoje existe o jornalismo declaratório, né, que é uma coisa esquisita. A pessoa declara uma coisa, eu acho que a Terra é plana. Aí o jornalista diz, fulano de tal diz, a Terra é plana. E me parece que o jornalismo não deva ser assim. Eu pergunto para você, como cientista político, como homem da comunicação, como apresentador, como é essa questão do posicionamento, Robson? Até que ponto se deve ou não se deve posicionar? Para quem não lhe conhece, para quem não lhe acompanha, eu lhe acompanho há muitos anos, mas para quem não lhe acompanha, como é o seu posicionamento? Eu vou lhe dizer, Cefas, eu, assim, durante muito tempo, eu vivi esse dilema, e até um dos cientistas políticos que eu admiro, internacionais, que escreveu Como as Democracias Morrem, ele pensa até um pouco diferente do que eu penso, né? Ele acha até que enquanto você puder, você não deveria se posicionar. Mas, para mim, durante muito tempo, mostrar os dois lados sempre foi muito cômodo, porque você não pega briga com ninguém, você não assume compromisso com ninguém. Mas é bom a gente diferenciar uma coisa assim, que é o seguinte: a imparcialidade ela deve existir apenas no relato em relação aos fatos. O que é isso aqui? Isso aqui é um copo de cerveja. Você pode dizer que gosta de cerveja ou que você tem raiva de cerveja, mas você não pode dizer que isso aqui é um copo de cachaça. Então, hoje em dia as discussões estão nesse sentido. E aí, uns odeiam cerveja e outros amam cerveja. E quando eu vou dizer que isso aqui é um copo de cerveja, tem gente que vem brigar comigo dizendo que é um copo de cachaça. E diga assim, mas respeita a minha opinião, seja parcial, seja imparcial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu vivi esse dilema durante muito tempo, né? Assim, por que eu vou me posicionar? Né? Se eu, entre aspas, me relaciono bem com todo mundo, aponto as críticas e os erros de cada um. Isso deve permanecer sempre. Agora, quando você vai se consultar e o médico de repente vê qual é a sua doença, ele receita um remédio e ele vê que você vai tomar um outro remédio, o médico não deve chegar para você dizer que o remédio é esse daqui, com base no que ele pesquisou, no que ele estudou, né? Eu não sou jornalista, eu sou cientista político, né? Eu gosto de política, acompanho a política desde criança. Fugia de casa, pulava muro para ir assistir comício, assistia de um, assistia do outro e formava opinião, achava aquilo o máximo. Né? Muitas vezes minha mãe, daqui a pouco eu estou no comício lá, todo empolgado assistindo aí. Atenção, Robson, sua mãe lhe espera atrás do palco. Isso aí, eu lá em Candelária onde eu morava, eu escutei demais, estava lá no começo do Valfredo Gugel. E daqui a pouco eu lá vai, aí minha mãe, eu morto de vergonha, o menino ainda, mas enfim. Então assim, eu gosto, né, de política e me formei na área. E eu fico vendo, se eu estou observando que tal candidato tem um comportamento que vai contra a educação, que vai contra a democracia, e que eu sei o mal que ele representa, eu vou me calar? Eu vou dar a ele o mesmo tratamento que eu dou ao outro, que eu sei que respeita? É um dilema terrível, né? E aí eu pensei, primeiro que eu não sou, de fato, jornalista, né? E eu acredito que o meu compromisso primeiro é com a verdade e com a democracia. Sim. Então, assim, não me posicionar dessa forma, eu passei a entender como uma omissão que favorece a quem está descumprindo as regras do jogo democrático. Então, a partir daí, eu desencanei, digamos assim, dessa história. Desde 2014, eu venho com posições muito claras diante do que eu comecei a observar nesse país. E hoje, de peito aberto e coração aberto, eu digo o que penso, o que reflito. Ninguém espere jamais de mim uma mentira. É claro que, como humano, eu posso errar. Sim. Mas pode ter certeza de uma coisa, que os meus posicionamentos, as minhas reflexões, as minhas análises, e quando alguém me pede a minha recomendação, é com base em pesquisa, em estudo, em coisas que eu analisei e que eu sei que apontará para o bem comum da maioria das pessoas. Então, é muito importante isso, né? Porque muita gente acha, não, o jornalista não tem que se posicionar. Tem sim. Quem foi que disse que não? Não é? Eu acho que essa discussão ela merece ser colocada porque
Algumas pessoas tentam crucificar porque você não devia você não pode se posicionar. Eu posso e devo, em alguns casos muito particulares, principalmente, a gente deve deixar claro. Né? Hoje eu tenho uma posição muito clara, por tudo que eu entendo de democracia, de civilidade, de humanidade, de respeito ao outro, a diferença, a pluralidade democrática, a diversidade de religião, de opinião, de expressão, de pensamento e de progresso na humanidade. Hoje, o próprio Bolsonaro representa o contrário de tudo isso. Então eu não posso ver uma coisa que eu estou observando com muita clareza e caminho para o lado errado e eu me omitir. Quem é que está no outro campo? Luiz Inácio Lula da Silva. E nós observamos tudo o que aconteceu. A Vaza Jato deixou muito claro, né? Hoje, que é ladrão, presidiário, tá. Engraçado, quando a justiça condena, vale. Quando ela reconhece o erro, não vale. Não vale. Eu sou juiz, vou apitar um jogo Flamengo e Vasco. Eu roubo a favor do Flamengo, depois do jogo eu assumo um cargo de diretor do Flamengo. Né? Então, resumiu o que aconteceu. Então, assim, eu tenho plena sanidade, tranquilidade e conhecimento para tomar esse posicionamento, que é um posicionamento no momento histórico do Brasil, de virada de página, para que a gente não deixe se repetir no Brasil o que aconteceu em 2018. E não é nada de novidade. A história do Brasil já viveu momentos assim, e no mundo inteiro, candidatos à extrema-direita que chegaram ao poder pela falência da direita em muitos setores, né, chegaram ocupando o poder e com a mesma metodologia do que foi o Bolsonaro. Nem a história de chamar de mito é novidade. Outros candidatos também se chama de mito. Né? Então, assim, o caso de Hungria, Turquia, Filipinas, via redes de mídias sociais com fake news, como aconteceu o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, o movimento separatista na Catalunha e assim tantos outros lugares que a gente observou, né, essa forma de fazer política extrema. É impossível você comparar Lula com Bolsonaro como se fossem dois opostos de uma mesma moeda. Não são. Né? São figuras completamente diferentes do que diz respeito à humanidade, à democracia, a posicionamentos em termos de participação política, a posicionamento em relação à educação, em relação à saúde, à segurança, a tudo. Então não dá para comparar. Nem às vezes, não é extrema-direita contra a extrema-esquerda. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É a mesma coisa que olhar para esse copo aqui de cerveja e dizer que é um copo de cachaça. Não é, nem é de Coca-Cola. Você pode não gostar da cerveja, mas você não pode dizer que não é de cerveja. Então assim, não, mas é porque direita é isso, direita é aquilo. Peraí, de onde é que você tirou isso? Não é? De onde você tirou isso? E aí, no meio de toda essa discussão, a gente observa, né, essas situações, você vê, eu fiquei assim, impressionado com o posicionamento. Uma postagem antes das eleições do ex-senador José Agripino Maia, que sempre representou a direita. Aquela direita antiga, né? Educada, no cordial. No Brasil e no Rio Grande do Norte. Sim. Quando você pensa na figura dele, você pensa na direita. Isso. Né? E aí, veja como isso casa com o argumento que eu coloquei aqui há pouco, que isso é discutido no mundo inteiro, que a extrema-direita chega na falência da direita. Eu vi uma postagem antes dessa eleição agora, do Zé Agripino, numa foto colada na outra. Uma foto era ele com Gilberto Gil, com Tom Cavalcante, uma foto com Gilberto Gil, em outra foto com Tom Cavalcante, em outra foto com Geraldo Alckmin, em outra foto com... tá no Instagram dele, em outra foto com... quem mais? Com o Romeu Zema, em outra foto, não me lembro mais, com personagens que vão do lado da outra. Aí ele dizia assim, o Brasil que eu quero é esse, que conversa com fulano, que conversa com cicano, que conversa com cicano, que conversa com cicano. Aí onde é que eu fiquei espantado, né? Confirmou isso que eu disse assim, eu que sou de centro, e aí colocou o resto da frase, de centro. E pode estar com qualquer um, e pode tender para Gilberto Gil, que foi ministro de Lula, ou para o outro lado, que é Bolsonaro, e agora declarou apoio a Bolsonaro, ele que já tinha tido posicionamentos diferentes. Então, é nessa falência que a gente observa o crescimento desse extremismo. Porque a alternância de poder ela é importante. Sim.
como você teve PSDB e PT no Brasil durante um tempo, em São Paulo, no Brasil, em outros lugares, né, alternar entre direita e esquerda, né, você ter esses diálogos e esses movimentos entre um centro-direita e um centro-direita, tudo bem, eu acho que a gente até soma e cresce com isso, um vai aprendendo com o outro, porque ninguém é perfeito. Mas o perigo e o problema são os extremos. Acho que aí, né, e o extremo surge da falência de um bloco. Você não vê hoje, com raízes, com expectativa ou perspectiva de poder, uma extrema esquerda. Você não vê, mas você vê a extrema direita. Exatamente. Qual foi o lado que faliu? Foi a direita. Foi a direita. E da mesma forma que isso é um copo de cerveja e não de cachaça, Lula jamais foi comunista e jamais foi extrema esquerda. Lula teve como vice-presidente um empresário, José Alencar, dono da Corte Minas, um empresário de centro e sempre governou com o centro. Inclusive o período de Lula, isso é provado, isso não é opinião minha, também não é achismo, foi o melhor período para os bancos na história do Brasil. E para os empresários, eu fico assombrado do que alguns empresários ganharam de dinheiro, aqui do Estado mesmo, na época de Lula. E hoje, alguns deles quase falindo e numa defesa louca de um tipo de política econômica. E aí a minha crítica, a política econômica que não é nem neoliberal, como foi a de Lula, quando assinou a Carta aos Brasileiros, sim, e nem uma política muito menos liberal. É ultra neoliberal. Ultra neoliberal. Aliás, é engraçado quando a gente vê algumas pessoas dizendo que não, eu sou conservador, eu sou liberal. O Brasil conseguiu parir um tipo de coisa aqui. Conservador nos costumes e liberal, entre aspas, na economia. E entre aspas mesmo, porque defende uma privatização e nada de patriotismo, né? Nada de Deus, pátria e família. Não é nada de pátria. Você vende seu patrimônio para o estrangeiro? Que pátria é essa? Deus, pátria e família. Deus só vale o meu Deus. E o seu Deus não vale? E quem não acredita em Deus não deve ser respeitado? E que tem outras religiões não tem que ser respeitado? Que loucura é essa? Nós somos um país plural. Não é você tem que sentar à mesma mesa e respeitar quem é católico, quem é protestante, quem é espírita, quem é da Umbanda, quem é das religiões de matriz africana, quem é budista, ou quem não tiver religião nenhuma, ou quem não acreditar em Deus, todo mundo tem que ser respeitado. Até porque todos pagam impostos. Claro. Impostos, perdão. Claro. Umbandistas pagam impostos. Eu diria muito mais do que isso, que eu acho que o imposto é pequeno no que está em jogo. A questão é que todos somos humanos. Sim. Não é? Todos somos humanos e somos diferentes. Eu fui pro bolso porque é o que a direita entende. Muitas vezes puxa esse discurso. E aí você pega outra questão, que é o seguinte, veja só, Deus, pátria, né? Aí você vem do patrimônio brasileiro. Os piores ditadores, nos piores momentos da ditadura militar que o Brasil viveu, não tinham uma postura de vendilhões da pátria, de entreguista, de vender, além de vender refinaria por um terço do preço que ela vale, e aplicar dinheiro aonde? Onde é que a gente está vendo esse dinheiro sendo aplicado? Sem um programa, sem assina louca, né? Como a gente está vendo, na cara de pau. Eu acho que o próprio Ernesto Geisel deve se revirar no túmulo 10 vezes com essa turma que está de farda e hoje defendendo essas atrocidades. Verdade. Né? E aí você vê Deus, pátria e família. E que família? Que família? A família dele, dos 51 imóveis, que família? Pelo amor de Deus. Quer dizer que se você tiver uma mãe solteira, ela não é uma família, não pode ser considerada uma família, ela vai ser escorraçada da igreja ou daquilo que você considera família. Se você tiver uma família com 2 pais e uma criança, não é uma família. Se for 2 mães e uma criança, não é uma família. Né? Se for pessoas trans e que não são uma família. Né? Então, é muito preocupante esse tipo de coisa. E alguns dizem assim, mas é exagero quando às vezes se fala em fascismo, em nazismo, esse negócio não. Não é exagero, está mais perto da gente do que a gente imagina. Aí eu já escutei muita gente dizer, não, mas foi eleito pelo voto. Eu digo, Hitler também foi. Também. Foi. Né? O nazismo, a implantação do nazismo começou pelo voto. Sim. O salazarismo em Portugal do mesmo jeito. O fascismo na Itália do mesmo jeito. Sim. Pelo caminho do voto. E aí você começa, como as democracias morrem, né? Tá aí o livro do Levitsky. Você começa a matar as democracias por dentro. Sim. Como eu vi um advogado, colega, dizer essa semana, não, mas isso é conversa, é o governo que eu vejo que tem essas posturas, mas os direitos
e as garantias constitucionais não estão em risco. Como não estão? E outra, não precisa você tirar o direito escrito do papel, basta você não cumprir. Sim. Que você rasga a Constituição do mesmo jeito. Ou você insinuar o tempo todo, você atacar o STF o tempo inteiro. Exato, por exemplo, você colocar a população contra as instituições. contra as instituições. Então, assim, isso nunca se viu na história desse país, nessa situação, nesse nível que a gente tem visto. Então, por isso que eu, como analista político, como ser humano, como cientista político, como uma pessoa da imprensa, como uma pessoa que quer o bem dos outros, eu não poderia jamais ficar calado. Tenho pago um preço muito alto por isso, com boicote, de patrocínio, meu programa, a turma vem pra cima, né, além de xingamento, tanta coisa, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha um tio meu, há pouco tempo falecido, faleceu aos 80 anos, médico, foi um dos primeiros médicos aqui do estado, doutor Renan Leite de Carvalho, um orgulho, acho que não quero nem pensar, porque eu me emociono quando eu falo da minha família. E uma vez eu cheguei na casa dele, eu pequeno, e ele... Me emocionei de novo. Opa, Opa, não. E ele tinha uns filhotinhos de cachorro que tinham nascido, né? E ele tava com bisturi cortando os rabinhos dos cachorros. Nossa. E costurando, né? Que não tem esses costumes de você... Tem um tipo de cachorro que você corta o rabo, eu não entendo bem nisso. E eu assim olhava assombrado, ele com muita tranquilidade e cortando aquilo com frieza, aí parecia que estava cortando a cenoura. E eu assombrado, eu disse: Tio, você não tem pena do que você está fazendo? Aí ele olhou para mim bem sério e sereno e disse: eu não tenho pena porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é? Poxa, e algumas pessoas dizem: você é louco o que você está fazendo de se posicionar? Eu digo: eu sei o que eu estou fazendo. Não é? A gente sempre paga um preço pelas nossas escolhas, mas eu sei o que eu estou fazendo. Não é? Perfeito. Nós estamos quase com 1 hora de programa, não é isso, produção? Já passou voando. Nossa, mas vamos ficar mais um pouquinho aqui que o papo tá bom. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui que estamos na reta final. O Hugo Santos está fazendo uma pergunta. E dentro da pergunta dele eu vou acrescentar uma minha. Hugo Santos, um abraço, Hugo, continua colaborando aqui. Qual o campo de trabalho de um cientista político? Olha que você já está influenciando. Eu digo já, mas manda outros abraços para eu comer esse queijinho aí. Opa, sim. Um abraço pessoal do Saiba Mais, Rafael Duarte, Cledivânia Pereira, diretamente de Lisboa, de Portugal, grande abraço, Mirela Lopes, a equipe do Saiba Mais sempre presente. E Hugo Santos, acho que você conquistou alguém aqui para o seu campo profissional. Qual o campo de trabalho de um cientista político? Aí eu pergunto, aproveitem isso aqui e falam dos seus livros, que são muito bacanas. Mas assim, ele quer saber qual o campo, acho que ele já está pensando... É Hugo, né? Hugo Santos. Hugo, bacana a sua pergunta e eu fico feliz que vez ou outra quando eu participo de alguns programas, algumas pessoas me perguntam e eu fico feliz com isso, porque você vê que tem pessoas despertando para entrar nessa área que se você pegar... Eu me formei em 2000, 22 anos atrás eu me formei na graduação, depois eu fiz mestrado, hoje eu faço doutorado em Ciência Política na Universidade de Brasília, e com muito orgulho da minha UFRN aqui. E aí, o campo da ciência política, da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, é tão vasto que às vezes é difícil da gente responder, mas veja algumas possibilidades. De onde vêm as políticas públicas? Essa pessoa chegou no hospital, tinha ou não tinha esparadrapo, né? Mas aquilo partiu de um orçamento que partiu de alguém que pensou, de alguém que... Né? Isso. Quem é que faz orçamento hoje no Brasil? São pessoas que têm uma formação em políticas públicas, em ciências sociais, muitas vezes em ciência política, são profissionais dessa área. Ou seja, quando você pensa na gestão pública, é um outro campo gigantesco para as pessoas, não só na área social, mas na área da saúde, na área da educação, em tantas áreas, né? Na área de orçamento, na área de planejamento. E se você for atuar em gestão pública, que é um campo fenomenal, na própria política partidária, ou como uma pessoa de frente, ou como uma pessoa de bastidor, que você pode, com o conhecimento que você vai adquirindo de política, ser candidato, ou apoiar um candidato, ou assessorar um candidato, né? Ou montar
instituto de pesquisa. E fazer pesquisas não só eleitorais. Sim. Aí tem pesquisas também na área da educação, de saúde, de segurança, que é outro campo gigantesco. Quando a gente fala em pesquisa, só pensa na pesquisa eleitoral. Então esse é um outro campo vasto também. Você pode pensar também, Hugo, imagine o seguinte, na área, você pode ser professor, que é outro campo, né? Professor do ensino médio, professor do ensino superior, professor do ensino universitário. E aí vem as universidades federais, particulares, os IEFs no Brasil inteiro, que é um outro campo vastíssimo, tanto dentro dos cursos de ciências sociais, de sociologia, de ciência política, de políticas públicas, como também uma boa parte dos cursos de humanas e alguns de outras áreas também, além da área de humanas, tem a disciplina de sociologia, tem a disciplina de ciência política, tem a disciplina, né? E uma outra possibilidade também, que é onde eu estou muito inserido, é no campo da mídia, colocando suas análises, suas opiniões, né? Avaliando a política, compartilhando com as pessoas, né? Seja em rede, mídia social, seja em televisão, rádio, jornal, né? Em blogs e por aí vai, né? Enfim, assim, são tantas possibilidades, e aí depende muito da sua vocação, acho que de você ir atrás, de você bater a porta, de você lutar pelo que você quer. É um campo que você precisa ler muito, estudar muito. Se não gostar de ler, esqueça. Tem que ler muito, né? Tem que ler muito. Até, olha, isso aqui não é... Isso aqui eu acho que não é só genética, não. Mas assim, é como aquela história, né? Eu acho que vai um pouquinho... Além do meio que você vive, né, que pode ser propenso ou não a você gostar de política ou não, tem um pouquinho, alguns não acreditam nisso, mas eu acredito que tem a história de vocação também. Ou aptidão, né? Eu, por exemplo, dissesse assim, rapaz, boa parte da sua família é médica, outro foi para advogado, não dá pra mim. Se eu levar um corte aí e você precisar de um socorro, estiver sangrando, se eu for socorrer, vão ter que socorrer 2 pessoas. Então, né, cada um tem que ver um pouquinho o que é a em sua compensação, área, se tivesse um comício, sua mãe tinha que lhe resgatar do comício. Quanto mais gente aqui, que já tá cheio de gente, quanto mais gente aqui pra mim, aí... Eu não sei explicar isso, mas eu sempre fui assim, desde criança. Você... Às vezes o pessoal ia hastear a bandeira nacional, às vezes bandeira que é nossa, né? Sim. E que tem uma coisa assim tão estúpida, tão imbecil, de dizer, a nossa bandeira jamais será vermelha. Oh, meu Deus! Né? Nunca foi, nem vai ser. E poderia ter sido, ou no mínimo ter algum pedaço de vermelho. Por quê? Como é o nome do nosso país? Brasil. E vem de pau Brasil. Vem de pau Brasil. O que danado é pau Brasil? Pau de tinta. E a cor é vermelha. Então assim, se tivesse, que nunca teve, nem vai ter, era natural que tivesse. Aí o povo se escandaliza e se apaixona pelos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos tem vermelho na bandeira. Isso é uma coisa assim tão besta, tão boba, para isso virar discussão entre as pessoas, que às vezes eu vejo umas loucuras assim, que... Hoje... Entendeu? Não, o Brasil vai virar uma Venezuela, isso, pelo amor de Deus. Talvez esteja nível da discussão. Talvez esteja até virando, né? Mas pois é. Por outras... Tá mais fácil de virar Venezuela hoje, porque hoje. Quando é que o presidente dos Estados Unidos disse que estava apto a garantir a eleição no Brasil? Com o próprio presidente da República questionando o processo eleitoral. Aí isso é que faz a gente, esse é comportamento de ditador que faz a gente se aproximar do que é o Venezuela. Exatamente. Né? Então, pelo amor de Deus, vamos aguardar. E tem que ter observadores internacionais dizendo que vão monitorar a eleição. E o presidente juntar os observadores internacionais para questionar a própria urna eletrônica é como você chamar o pessoal para dentro da sua casa e falar mal da sua família e da sua própria casa. Pelo amor de Deus, que loucura é essa, né? Então, às vezes tem umas viagens assim que eu já vi tanta gente bacana, gente boa, consciente, que eu fui desenvolvendo a conversa e a pessoa foi entrando, foi entendendo, foi aceitando, aí me solta essa. Mas você não acha que tem perigo da gente virar uma Venezuela? Eu disse, homem, qual a sua idade? Aí esse amigo tinha 30 anos. Eu disse, cara, você era vivo no período de Lula, a gente teve 2 governos de Lula, 2 de Lula, ninguém virou Venezuela. Pelo contrário, então, a gente viajava para a Europa. E outra, não acredita em mim, não. Não acredita em mim. Vá pesquisar e você vai ver, todos os índices econômicos eram melhores do que agora. Sim, isso é provado. Isso não é então, sua assim, opinião nem minha opinião. Não é opinião, provado, isso é fato. É fato. Não é? Então assim, como é que a pessoa vai se calar diante de um negócio desse? Aí você fala assim, você não... Aí começa a loucura. Então com algumas pessoas, assim, com muita tranquilidade, você chega, você coloca seu ponto de vista, algumas pessoas são receptivas e tem algumas pessoas que
você vai falar, você vai morrer de falar, né? E não vai adiantar de nada porque a pessoa foi envelopada ou passou por uma lavagem cerebral com um discurso absolutamente incoerente, né? Que eu não consigo imaginar, quando você vai para o lado religioso, eu não consigo jamais imaginar a figura de Jesus Cristo segurando uma arma. Né? Então, assim, algo assim, desde o início, eu ficava assim impressionado com isso. Ora, quando estava a caminho da morte, Jesus, um apóstolo, ele puxou a espada, arrancou a orelha de um guarda lá que ia levar ele para ser crucificado e disse: ei, baixe sua espada. Isso. Né? Jesus, será que ia chegar e jogar pedra hoje numa pessoa E trans? morreu ao lado de 2 ladrões. Pois é, morreu ao lado Dizendo que ia encontrá-los no né? paraíso. Então é uma incoerência muito grande para quem é da igreja, não só católica, mas principalmente a evangélica e as neopentecostais, que eu fico assim. Você não soma A com B, você não soma 1 com 2, aí você soma 1 com 2, vai dar 5. Tem um negócio que, entendeu? Assim, infelizmente, a gente poderia estar discutindo a importância da Petrobras para o Brasil, o que isso gera de impacto de emprego e renda. Cadê que ninguém discute agora que o Brasil, pagando o que a gente está pagando um preço absurdo na gasolina, encomendou não sei quantas plataformas de petróleo fora do Brasil, a gente tendo pessoas qualificadas aqui que hoje perderam seus empregos por causa disso. E estão trabalhando de Uber e de várias outras formas de emprego, que são dignas sim, mas que elas foram preparadas e têm potencial para outras coisas. Sim. Né? E a gente vai gerar emprego e renda, riqueza lá fora do Brasil, às custas de uma gasolina que a gente paga aqui num preço de exploração. Exatamente. Cefas, assim eu fico, infelizmente o cara tem que discutir ainda desde outra campanha alguns fantasmas, comunismo, e é uma coisa tão extrema, tão louca, que não é nem falar em socialismo, que seria, né, pelo que se acompanha na história da humanidade, numa linguagem bem simples, seria a transição. Né? Mas não, é comunismo mesmo. É comunismo então, mesmo. Assim, são fantasmas sem pé nem cabeça que as pessoas criam, e o que eu mais fico assustado, tem gente que acredita. Eu gravei um vídeo para tentar explicar isso, coloquei nas minhas redes, e veio uma pessoa falar comigo: ei, peraí, um eleitor de Bolsonaro, você também não precisa colocar essas coisas não, que a gente não é burro não. Eu digo: rapaz, você não tem noção, mas tem muita gente acreditando nisso. Pensando nisso. Né? Então, assim, infelizmente a gente tem navegado por essas situações e estamos aí em dias de manter, não só manter, mas ampliar essa margem de diferença para a gente virar essa página, como nos Estados Unidos aconteceu. Aliás, né? A eleição de Trump, que criou um clima que favoreceu também a eleição do atual presidente Bolsonaro, né? Você vê um país que se coloca como a grande democracia do mundo. A base da democracia, que é o voto, ela não é majoritariamente respeitada lá, né? Hillary Clinton teve 2 milhões de votos a mais do que Donald Trump. Exatamente. Mas Trump foi eleito porque os estados lá têm peso diferente, tem uma outra forma de cálculo. E, veja, depois da gestão de Trump, foi eleito Biden com mais do que o dobro de votos que Hillary Clinton teve de diferença em relação a ele. Ou seja, 2 milhões de pessoas a mais não queriam Trump na primeira eleição, 4 milhões de pessoas a mais não queriam o Trump na reeleição, e foi eleito Biden. Aqui no Brasil, algumas pessoas, não, mas é pouco, é muito, né? Se você imaginar, 6 milhões de votos foi a diferença nesse primeiro turno. Exatamente. Compare com dados de um país, né, como o nosso, assim, quase como o nosso em termos de tamanho, e você consegue encontrar essa resposta, né? Exatamente. E nós chegamos a mais de 1 hora de programa. Vamos ter que encerrar e liberar o Bardalos aqui. Uma entrevista maravilhosa. Agradecer aqui a equipe, Raquel Lucena na produção, grande José Aglio na filmagem, a Nanda Carvalho, assistente de produção, está ausente hoje, missão externa. Um grande abraço para a Nanda, e Lula Belmont e Ricardo Nelson. E aqui presente também a Aline Juliette, advogada, e vai ser primeira suplente de vereadora a partir de 2023, com a posse de Daniel Valença, com a ida de Divanei de Basílio, da Câmara para a Assembleia. Abraço a Aline Juliette, o empresário Carlos Eduardo Fernandes Amorim e a escritora e professora Natália Chagas, além do pessoal que está aqui no Bardalos. Agradecer também aos nossos apoiadores, a Durne, a Noreg, Sinsp, Sindipetro, Saiba Mais e Francisca Seguros. E agradecer a Robson Carvalho, a quem aplaudo aqui, deu uma aula aqui
Robson, obrigado por ter Obrigado, meu aceitado. querido. Foi uma conversa Tranquilo. maravilhosa. Que bom, obrigado Por pelo mim, eu convite. ficava aqui até 11 da noite, mas a gente vai ter que deixar guardá-los e você tem suas Eu demandas. desde criança sou assim, meu filho, se deixar não paro não. E obrigado a você que está nos assistindo. Se você pegou começando, é só voltar lá e assistir tudo de novo. Um grande abraço, até a próxima semana.